Prenda a respiração e prepare-se para mergulhar em uma história que desafia tudo o que você pensava que sabia sobre o icônico naufrágio do Titanic. Hoje, no canal Mistério, estamos prestes a revelar uma teoria surpreendente e controversa que lança uma sombra de dúvida sobre a narrativa histórica convencional. Prepare-se para ser intrigado, surpreendido e levado a questionar o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de abril. Esta é a história não contada do Titanic que você não pode perder. O naufrágio do Titanic, ocorrido em 15 de abril de 1912, é um dos eventos mais trágicos e amplamente conhecidos da história marítima. A narrativa predominante conta a história de como o navio de passageiros de luxo colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e afundou, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. No entanto, uma teoria contraditória recentemente emergiu, levantando questionamentos sobre a verdade por trás desse desastre. A nova teoria, defendida por um grupo de pesquisadores e historiadores independentes, alega que o naufrágio do Titanic foi, na verdade, um elaborado esquema de seguradoras e corporações financeiras para receber uma indenização substancial e se livrar de ativos problemáticos. Segundo essa teoria, o Titanic nunca afundou, e em vez disso, foi substituído por seu navio irmão, o RMS Olympic, que estava em más condições devido a colisões anteriores e problemas estruturais. Os defensores dessa teoria contraditória apontam várias inconsistências nos registros históricos e evidências fotográficas que sustentam a narrativa oficial do naufrágio. Além disso, eles destacam que muitas das supostas vítimas do naufrágio do Titanic eram indivíduos ricos e influentes, cujas mortes convenientemente permitiram a transferência de riqueza e poder para as mãos de algumas elites financeiras. Uma das peças centrais da teoria é a semelhança física entre o Titanic e o Olympic, incluindo detalhes de design e características distintivas. Os proponentes da teoria alegam que, após uma série de incidentes envolvendo o Olympic, que causaram graves danos à embarcação, as corporações envolvidas teriam visto uma oportunidade de reverter sua fortuna através de uma fraude de seguro sofisticada. No entanto, muitos especialistas e historiadores rejeitam veementemente essa teoria contraditória, chamando-a de teoria da conspiração infundada. Eles argumentam que as evidências materiais, testemunhos de sobreviventes e documentos da época são consistentes com a narrativa tradicional do naufrágio do Titanic. Além disso, eles afirmam que a teoria contraditória carece de fontes confiáveis e baseia-se principalmente em especulações sem fundamento. Enquanto a teoria contraditória continua a intrigar alguns, a narrativa tradicional do naufrágio do Titanic continua a ser a versão aceita por especialistas e historiadores. A tragédia do Titanic permanece como um evento histórico de grande significado, lembrando-nos das complexidades e perigos da exploração marítima e da necessidade de precaução e segurança em todas as viagens oceânicas. O debate em torno da teoria contraditória sobre o naufrágio do Titanic tem gerado intensas discussões entre especialistas, historiadores, entusiastas e céticos. Aqueles que se inclinam para a teoria alternativa, frequentemente, apresentam uma série de pontos que consideram problemáticos na narrativa convencional. Entre eles, semelhança entre Titanic e Olympic. Os defensores da teoria argumentam que as fotografias e detalhes de design das duas embarcações eram tão semelhantes que a troca poderia ter ocorrido sem ser facilmente identificada. Histórico do Olympic. Alega-se que o RMS Olympic teve uma série de incidentes, incluindo colisões e avarias, o que o tornaria uma escolha ideal para ser afundado como parte do suposto esquema. Motivação financeira. Os críticos da narrativa convencional observam que o naufrágio do Titanic resultou em pagamentos significativos de seguros e indenizações, beneficiando as empresas e indivíduos envolvidos. Morte de indivíduos influentes. A teoria contraditória levanta a questão de como um grande número de figuras influentes teria embarcado no Titanic, coincidentemente garantindo a morte de muitos investidores e empresários concorrentes. Inconsistências nos registros. Alguns defensores da teoria alegam que os registros de passageiros e tripulação, bem como outros documentos relacionados ao Titanic, contêm discrepâncias que sugerem possíveis manipulações. Falta de restos submersos do Titanic. Argumenta-se que a localização dos destroços do Titanic no fundo do oceano é inconsistentemente registrada e que a ausência de uma imagem clara do naufrágio levanta suspeitas.
No entanto, os críticos dessa teoria contraditória oferecem uma série de contra-argumentos igualmente convincentes. Evidências materiais e documentais. A grande maioria dos registros históricos, incluindo fotografias, documentos de época, testemunhos de sobreviventes e registros de investigações oficiais, apoia a narrativa convencional do naufrágio do Titanic. Testemunhos de sobreviventes. Muitos sobreviventes do naufrágio relataram detalhes específicos sobre a colisão com um iceberg e os eventos subsequentes, o que corrobora a narrativa oficial. Investigação oficial. A investigação conduzida pela Junta de Comércio dos Estados Unidos, hoje a Guarda Costeira dos EXUA, e a subsequente investigação britânica estabeleceram a causa do naufrágio como a colisão com um iceberg. O debate em torno da teoria contraditória sobre o naufrágio do Titanic ilustra a natureza complexa da história e como as narrativas podem evoluir ao longo do tempo. Enquanto as teorias alternativas podem instigar questionamentos saudáveis sobre eventos históricos, é essencial manter um padrão elevado de evidências e rigor acadêmico ao avaliar essas alegações. A história do naufrágio do Titanic não é única em relação a teorias contraditórias. Ao longo dos anos, eventos importantes têm sido sujeitos a especulações e teorias da conspiração que desafiam a narrativa estabelecida. A ascensão dessas teorias muitas vezes está ligada a um desejo humano de explorar o desconhecido, criar histórias intrigantes ou questionar a autoridade. À medida que investigamos eventos históricos, é vital lembrar que a busca pela verdade exige uma abordagem cuidadosa e imparcial. Evidências sólidas, pesquisa exaustiva e um exame crítico das fontes são fundamentais para estabelecer uma narrativa confiável. A diversidade de perspectivas enriquece o discurso acadêmico, mas a veracidade histórica deve ser baseada em fatos e substância, não em conjecturas infundadas. O naufrágio do Titanic permanecerá um marco na história da exploração marítima, independentemente das teorias contraditórias que possam surgir. É um lembrete da vulnerabilidade humana diante das forças naturais e da importância de aprender com as tragédias para prevenir futuros desastres. Enquanto as teorias alternativas continuam a capturar a imaginação de algumas pessoas, é essencial lembrar que a compreensão sólida da história requer um compromisso com a pesquisa responsável e uma apreciação pela complexidade dos eventos passados. Em última análise, a história é moldada por fatos, evidências e uma análise crítica e rigorosa. E é através desse processo que podemos esperar descobrir a verdade por trás dos eventos que moldaram nosso mundo. O debate em torno da teoria contraditória sobre o naufrágio do Titanic ilustra a natureza complexa da história e como as narrativas podem evoluir ao longo do tempo. Enquanto as teorias alternativas podem instigar questionamentos saudáveis sobre eventos históricos, é essencial manter um padrão elevado de evidências e rigor acadêmico ao avaliar essas alegações. A história do naufrágio do Titanic não é única em relação a teorias contraditórias. Ao longo dos anos, eventos importantes têm sido sujeitos a especulações e teorias da conspiração que desafiam a narrativa estabelecida. A ascensão dessas teorias, muitas vezes, está ligada a um desejo humano de explorar o desconhecido, criar histórias intrigantes ou questionar a autoridade. À medida que investigamos eventos históricos, é vital lembrar que a busca pela verdade exige uma abordagem cuidadosa e imparcial. Evidências sólidas, pesquisa exaustiva e um exame crítico das fontes são fundamentais para estabelecer uma narrativa confiável. A diversidade de perspectivas enriquece o discurso acadêmico, mas a veracidade histórica deve ser baseada em fatos e substância, não em conjecturas infundadas. O naufrágio do Titanic permanecerá um marco na história da exploração marítima, independentemente das teorias contraditórias que possam surgir. É um lembrete da vulnerabilidade humana diante das forças naturais e da importância de aprender com as tragédias para prevenir futuros desastres. Enquanto as teorias alternativas continuam a capturar a imaginação de algumas pessoas, é essencial lembrar que a compreensão sólida da história requer um compromisso com a pesquisa responsável e uma apreciação pela complexidade dos eventos passados. Em última análise, a história é moldada por fatos, evidências e uma análise crítica e rigorosa. E é através desse processo que podemos esperar descobrir a verdade por trás dos eventos que moldaram nosso mundo. Agora que mergulhamos nas profundezas dessa teoria contraditória sobre o naufrágio do Titanic,
É hora de refletir sobre a importância da investigação histórica e da busca incansável pela verdade. Embora tenhamos explorado uma narrativa alternativa fascinante, é crucial lembrar que a história é um quebra-cabeça complexo, construído a partir de uma rica tapeçaria de evidências, testemunhos e análises cuidadosas. Se você gostou desse mergulho intrigante nas águas turvas da história, não deixe de dar um like neste vídeo e compartilhá-lo com amigos que adoram desvendar mistérios históricos. E se você ainda não é um membro da nossa comunidade Mistério, clique no botão de inscrição para se juntar a nós em futuras jornadas de descoberta e exploração. Juntos,